O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, somos discípulos de Jesus Cristo e, como tal, devemos ser sinais do seu amor, da sua misericórdia, sinal da sua presença no mundo, pois Jesus se faz presente hoje no mundo através de cada um de nós, na medida em que nós o testemunhamos. Por isso nós devemos pedir a Deus o dom da sabedoria, para que nós tenhamos o discernimento, para que nós tenhamos a capacidade de conhecer as coisas de Deus e para agirmos segundo a vontade do próprio Deus. A primeira leitura de hoje que nós ouvimos nos fala justamente da sabedoria. Nós precisamos ter a sabedoria para que nós pratiquemos as obras de justiça. E traz diversos ensinamentos para nós. Diz: a sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, que a ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Portanto, para obtermos a sabedoria, é necessário que nós procuremos viver com coerência, vivermos a nossa fidelidade a Cristo, afastando-se do pecado, afastando-se da injustiça e todo tipo de maldade. Pois o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não pode viver numa realidade de pecado e de maldade. Portanto, devemos pedir este Espírito, e este Espírito nos conduza a viver uma vida de acordo com a nossa vocação cristã como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus fala de 3 temas importantes para a nossa vida. Fala do escândalo, fala do perdão e fala da fé. O que significa escândalo? Escândalo é todo tropeço no caminho da fé, é tudo aquilo que induz ao mal, é tudo aquilo que induz ao pecado. O escândalo é como, por exemplo, quando alguém vai caminhando
e de repente outra pessoa coloca um obstáculo à sua frente e faz essa pessoa cair, faz essa pessoa tropeçar. E a pessoa caindo pode machucar-se, pode até não levantar-se mais. Interrompe o caminho da pessoa, lhe prejudica. O escândalo é justamente isso, é tornar-se uma pedra de tropeço no caminho de alguém que está caminhando, de alguém que está fazendo o seu percurso. E Jesus falou várias vezes sobre o escândalo. E hoje ele diz, é inevitável que aconteçam os escândalos. No mundo do pecado, no mundo em que vivemos, vai acontecer, infelizmente. Mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse ao mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Hoje nós ouvimos falar continuamente de escândalos. Aliás, houve o escândalo em todos os tempos. Hoje, porque os meios de comunicação divulgam muito, divulgam mais. Antes não era possível ter essa difusão que acontece hoje em âmbito mundial. Mas é importante que nós tenhamos aquela consciência de que todos nós somos sujeitos ao pecado e podemos ser causa de escândalo. Por isso nós devemos estar sempre atentos para seguir o rumo que Jesus coloca para nós não nos desviarmos do caminho. Jesus nos chama para sermos sal, sermos luz, ser fermento, sermos instrumento de bem. Cometer o escândalo é fazer o contrário, é desviar-se do caminho, é se tornar obstáculo para o outro. É aproveitar-se muitas vezes da inocência, da ignorância e da ingenuidade de alguém que é mais fraco. Portanto, é uma ofensa grave às pessoas. E existem vários tipos de escândalo. Pode ser o escândalo no âmbito das igrejas, como já aconteceu, felizmente. Pode ser no campo da política, como nós ouvimos todos os dias. E nos vários setores da sociedade. Infelizmente, acontecem escândalos todos os dias. É necessário, então, que nós procuremos viver com coerência, porque o escândalo é justamente fazer o contrário daquilo que nós anunciamos, daquilo que nós falamos. Nós dizemos algo, ensinamos uma coisa e fazemos outra, ou deixamos de fazer aquilo que nós ensinamos e pregamos. E isso causa escândalo para as pessoas que nos têm como um exemplo, como nos vê como alguém que pode ser imitado. Por isso, nós podemos ser escândalo, o padre para o povo, os pais para os filhos, no âmbito da família. Quantas vezes os filhos ficam escandalizados, ficam tristes, porque dentro da família acontece a infidelidade, pode ser do pai ou da mãe, e os filhos sofrem por isso. O povo que sofre diante dos escândalos cometidos no campo da política, os mais fracos, as pessoas que mais necessitam, vivem no sofrimento porque alguém que detém o poder deixou de usar os meios que estão à disposição para o bem das pessoas, mas para o bem próprio. E como dizia também no campo da igreja, entre nós,
infelizmente acontecem escândalos, pecados que mortificam, que fazem sofrer toda a igreja. Portanto, o caminho para cada um de nós é da conversão e da coerência, para que nós não nos desviemos, repito, não nos desviemos do caminho, mas nós sejamos aquilo que Jesus espera de nós, que nós sejamos suas testemunhas e não pedras de tropeço para as pessoas. Jesus fala também do perdão. O perdão é uma exigência inerente à nossa vida cristã. Ninguém pode ser discípulo de Jesus sem perdoar. Nós somos pessoas de relação, estamos sempre em contato com os outros. Ninguém vive isolado, ninguém vive sozinho. Desde o momento em que nós nascemos, começamos a nos relacionar com a nossa mãe, com o nosso pai, depois com os nossos irmãos, depois vamos para a creche, vamos para a escola, depois o trabalho, a universidade. Em todos esses ambientes nós estamos em contato com as pessoas, nós damos e nós recebemos. Nós não podemos ficar sem ter essa troca de experiência com os outros. Nós necessitamos dos outros e os outros necessitam de nós. Porém, nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos as nossas virtudes, mas também temos os nossos pecados, as nossas imperfeições. E muitas vezes ofendemos o outro e também somos ofendidos, às vezes até sem intenção, mas nós o fazemos. Devemos ter essa consciência de que nós não vivemos sem esse relacionamento e que sempre haverá algum ponto de discórdia e de desentendimento. E o que fazer nessas situações? Será que nós vamos nos deixar levar pelos nossos sentimentos, às vezes de vingança? Vamos nos deixar dominar pelo ódio? De maneira alguma, porque se nós nos deixamos levar por esses sentimentos humanos e não nos deixarmos conduzir pela palavra, pelo ensinamento de Jesus Cristo, nós vamos estabelecer uma guerra entre nós, uma guerra contínua. E nas famílias quantas guerras existem? O casal que não se perdoa, os filhos que não perdoam os pais e vice-versa. A falta de perdão, de reconciliação entre vizinhos. Será que existem vizinhos que estão intrigados entre eles? Quantos estão vivendo essa situação de guerra entre eles? No âmbito da sociedade, quantas guerras, quantas vidas ao longo da história, quantas guerras aconteceram justamente pela falta de perdão. Às vezes duas pessoas levaram a uma situação de guerra, de morte, de destruição, milhares de vidas. Por isso o caminho que nós devemos percorrer como discípulos de Jesus é o caminho do perdão. Quantas vezes se deve perdoar? Um dia perguntou Pedro para Jesus, até 7 vezes. Os rabinos ensinavam que se deve perdoar até 3 vezes. E Jesus diz, é preciso perdoar 3 vezes 7. Isto é, sempre se deve perdoar, ou 70 vezes 7, diz também Jesus. Perdoar sempre. E quando o perdão se faz difícil para nós, devemos nos lembrar que Deus nos perdoa. A questão é que muitas vezes nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos perdoar. E isso
é impossível como discípulos de Jesus. Jesus pede que nós perdoemos para sermos perdoados. O cristão deve, portanto, colocar em prática esse ensinamento de Jesus para evitar as guerras, para evitar a violência. Somos chamados a construir a paz. E a paz nós começamos a construí-la quando nós somos capazes de perdoar. Não dar vazão aos nossos desejos, aos nossos sentimentos humanos. Mas para fazermos isso é necessário que nós tenhamos uma fé. Os discípulos pedem a Jesus que aumente a sua fé. E Jesus responde: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Nós precisamos de uma fé em Jesus Cristo, acreditar nele. Esta fé que deve nos levar a agir de acordo com o ensinamento do próprio Jesus. Ter fé em Jesus é aderir à sua pessoa, aos seus ensinamentos. Esta fé que deve nos levar a um compromisso, a uma conversão. Esta fé que deve nos levar a praticar o amor, a praticar o perdão, como Jesus o fez. E a fé que deve transformar toda a nossa existência. E a fé que deve sustentar a nossa caminhada de filhos e filhas de Deus. Apesar das provações, apesar das dificuldades, apesar dos escândalos, eu confio no Senhor. Como diz o Salmo: ainda que eu passe por um vale tenebroso, o Senhor está comigo, eu não temerei. O discípulo de Jesus é aquele que confia sempre, confia até mesmo naquilo que humanamente é impossível ser realizado, mas Deus realiza. A fé nos leva a acreditar na vida. Até mesmo diante da morte, nós não desanimamos, porque nós acreditamos que existe uma vida eterna, que existe uma ressurreição. E a fé, portanto, que nos impulsiona para agirmos, para não temer as dificuldades, as contrariedades. Saibamos, portanto, queridos irmãos e irmãs, confiar no Senhor. Que vivendo a nossa fé, sejamos instrumentos de Deus, amando, perdoando, vivendo com coerência a nossa vocação cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.